Olá, meu nome é João Sabino, nós vamos falar hoje sobre Janeiro Branco, saúde mental. É fundamental falar nesse tema e aqui nesse espaço que a gente tem no YouTube, que a gente consegue falar com mais calma, abordar um tema que é tão importante, sempre foi, né? Agora as pessoas estão se abrindo mais sobre a sua saúde mental. A gente teve recentemente uma ginasta americana que expôs isso de forma muito honesta, né, e mostrando que o estresse dela estava prejudicando a competição, botando ela em risco até de sofrer um acidente de trabalho, né, e ela foi muito justo o tempo que ela se deu e a gente viu o resultado depois nas competições que se seguiram. Não é diferente das pacientes que buscam e tentam engravidar, né? A paciente com dificuldade para engravidar, ela sofre um estresse emocional e uma pressão muito grande. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui no nosso canal do YouTube. Meu nome é João Sabino, eu sou especialista em reprodução humana. Nos segue, clica, compartilha, que para nós é muito importante. Saúde mental e reprodução humana tem a ver? Tem tudo a ver. Tem dois aspectos fundamentais. Tem uma pesquisa que a gente fez com os nossos pacientes, foi uma dissertação de mestrado que eu orientei, uma colega psiquiatra, e que mostrou que mais de 20% dos pacientes usam drogas controladas, drogas psicotrópicas, sem avaliação médica. Elas usam por conta delas. E o grau de ansiedade e depressão dessas pacientes era muito alto. Alguns grupos com 30% a 35% de diagnóstico de ansiedade ou depressão. Em contrapartida, a literatura médica ela é extensa, mostrando que mulheres com graus de ansiedade e depressão altos têm mais dificuldade para engravidar. Então a gente tem uma população que ela está frustrada, machucada, ansiosa, deprimida, porque ela não consegue engravidar, e ao mesmo tempo essa ansiedade, essa depressão, ela causa uma dificuldade para engravidar também, porque ela aumenta o risco, por exemplo, de ciclos irregulares, aumento do cortisol, que faz o aumento do cortisol pela ansiedade, pelo estresse, ele faz uma alteração no ciclo menstrual da paciente e um distúrbio hormonal que a gente pode ter dificuldade para implantar. Então, existe uma série de fatores aí pouco estudados, alguns, outros bem estudados, como eu citei com vocês, que fazem que a paciente com dificuldade para engravidar, infértil, tenha graus de ansiedade, estresse maior do que a paciente que recebe o diagnóstico de câncer, por exemplo. Isso a gente vê no dia a dia. Bom, como é que a gente trabalha isso? Aqui na clínica a gente trabalha numa equipe multidisciplinar. Então, só para vocês terem uma ideia, a paciente quando começa o tratamento, ela tem um médico assistente, uma psicóloga é fundamental, uma nutri, o pessoal da enfermagem, o pessoal do apoio administrativo. Quer dizer, tem 5 grupos de profissionais diferentes abordando essa paciente. Ela tem contato 24 horas com a nossa equipe aqui. Todas as pacientes têm o meu WhatsApp. Domingo, essa semana agora, eu estava conversando com uma paciente ao meio-dia, porque ela estava em dúvida de um procedimento aqui dentro da clínica. Isso faz parte da nossa rotina. Acolher as pacientes, conversar com as pacientes. É muito mais importante para o médico ele ficar 1 hora, 1, 2, 3 horas conversando com a paciente que pedir exame. Isso é uma falsa impressão de acolhimento, o exame pedido. O exame não acolhe ninguém. O que acolhe é olho no olho, conversar, é o que a gente faz todo dia. O que faz a diferença é as pacientes se sentirem escutadas. Isso é fundamental. Mas é importante também a gente tomar algumas medidas que durante o tratamento vão nos auxiliar a modular esse estresse. Por exemplo, ter uma rede de apoio legal é importante. Eu não acho que tem que falar para todo mundo que está fazendo o tratamento, mas eu também não acho que tem que transformar aquilo ali como um super segredo de Estado. Acho que a gente tem que ter uma rede de apoio legal. A gente tem que fazer exercício, preferencialmente exercício ao ar livre. A gente tem que ter uma alimentação bacana, balanceada. A gente tem que tentar tomar menos bebida alcoólica, uso menos de drogas. Qualquer tipo de droga tem um efeito negativo e tem um efeito negativo também na nossa saúde mental. A gente se sente mais dependente. A gente tem que ter uma boa noite de sono, a gente tem que ter descanso, a gente tem que ter leitura. Essa vida maluca com muita tela, muita exposição de tela ou de TV, isso é ruim. A gente tem que ter momentos de relaxamento, que pode ser yoga, pode ser um pilates, pode ser conversar com as amigas, pode ser botar um tênis e sair a caminhar em volta da quadra. Então, o estilo de vida é fundamental para a gente modular o nosso estresse, nossa ansiedade e depressão. A gente tem um apoio da clínica, o apoio do seu médico é fundamental. E a gente entender que é um processo
esse processo, essa jornada, ela demora, a gente não foi infértil do dia para a noite, a gente não vai resolver do dia para a noite. Isso demora, mas ela pode ser essa jornada mais leve, com mais delicadeza, se a gente conseguir diminuir nossa ansiedade, nossa depressão, conversar sobre isso. A primeira etapa de qualquer tratamento é a gente fazer o diagnóstico, e nesse caso o autodiagnóstico, né? A gente se reconhecer que a gente não pode tudo, a gente tem dificuldade, e superar essa dificuldade com ajuda é mais fácil. Então a gente fazer esse reconhecimento, verbalizar, pedir ajuda, deixar essa ajuda chegar na gente, né? Tirar os espinhos, tirar os arames farpados, e a partir daí a gente tem um bom desempenho, um bom tratamento. Então hoje a gente abordou esse tema de Janeiro Branco, que é reconhecido para ser o mês de abordagem e de reconhecimento das doenças mentais, porque a doença mental tem tudo a ver com quem está com dificuldade para engravidar. A gente aumenta a ansiedade, aumenta a depressão, diminui a chance de engravidar. E com isso, a gente abordando esse tema de saúde mental, a gente com certeza vai melhorar essa jornada dessa paciente, fazendo tudo ser mais leve. E no final, o que a gente quer é uma gravidez saudável. Gostou? Legal? Compartilha, conversa com a gente, pergunta, fala se tem uma ideia diferente, que a gente gosta de trocar ideia.